Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de radar da semana. Falaremos aí sobre a semana que começa no dia 19 de fevereiro e termina ali no dia 23, então de segunda a sexta, semana completa aí dessa vez, tá? Então, lembrando, né, falaremos de BOV. Neste eu coloquei Small Caps, vamos ver se der certo, aí a gente dá sequência também, fala de BOV e Small Caps também a partir de agora, tá? Aí a gente vai falar de dólar, DI, mini índice não, vai falar de S&P 500, petróleo, minério, Petro, Vale, e aí os índices setoriais, tá? IFNC, IEX, MAT, MOB, COM, tá bom? Então a gente vai dar um panorama geral aí sobre a nossa bolsa para vocês, o que esperar aí para a próxima semana, qual a expectativa, a maior probabilidade de alta, de baixa, tá bom? Então a gente vai apresentar isso aqui nesse vídeo, tá? Não esqueçam do joinha de vocês para ajudar a gente aqui no canal, tá legal? Lembrando, esse é um conteúdo aí para membros do canal aqui da Deva Invest, então, se por acaso você está assistindo aí e o gráfico está diferente, está faltando barra aí, muito provavelmente você está assistindo atrasado. Por quê? Porque esse vídeo sai uma semana antes para os membros, ou na verdade sai na hora certa para membro, e aí você que está assistindo depois que não é membro, tá uma semana atrasada aí, tá bom? Então, se fizer sentido para você, participe aí da área de membros também, tá? Vamos lá, então. Colocando aí o gráfico maior já. Ibovespa, na última semana, gente, apresentou alta de 0,55%, ainda dentro da sinalização de fundo que foi apresentada, mas até agora não conseguiu dar sequência aqui no movimento, né? Foram aí basicamente um, dois, três, vamos considerar esse cara porque ele fez a mínima, quatro candles aqui do gráfico semanal dentro do processo de correção, e já são um, dois, três, que ainda não conseguem nem fechar acima da sinalização de fundo, da máxima do último candle aqui. Então, realmente apresentando aí certa fraqueza aqui na ponta compradora, o índice até o momento, tá? Então, isso é um detalhe importante que a gente tem que ter em mente, tá? Se perder aí a mínima do fundo, nos 125.875 pontos, anula a sinalização de alta e aumenta a probabilidade de um novo movimento de baixa. Qual o próximo suporte, caso isso aconteça? Tem ali embaixo a região dos 120.216 pontos, que é bem próximo da região da média móvel do mensal, nos 118.839 pontos por aqui, tá? Não temos essa sinalização ainda, então, por enquanto, apesar de fraco, a expectativa levemente maior para dar continuidade neste movimento. E aí, quando a gente olha para o gráfico diário, reforça um pouquinho essa expectativa, com uma sinalização de alta na sexta-feira sendo apresentada, voltando para cima da média móvel. Ainda está bagunçado aqui, tá, pessoal? Mas foi uma sinalização bacana, tá? Fechou acima superou três máximas anteriores, fechou acima da média, fechou próximo da sua própria máxima. Então é importante agora que dê sequência no movimento. A gente vai ter resistência mais relevante na região dos 130.600 pontos, tá? Então vamos ficar de olho se o Ibovespa vai dar sequência aí. O que seria ruim e principalmente aumentaria a probabilidade daquela queda do semanal? Já devolver esse carinha aqui na segunda-feira, aí vem, fecha, faz um menor fechamento ou um dos menores fechamentos aí das últimas sessões e continua a dar sequência, agora não mais aquela sequência de alta, mas sim uma sequência de baixa. Tá? Então isso aí reforçaria aquele viés negativo, tá bom? Então, por enquanto, não temos ainda, tá? Mas por enquanto, a expectativa de pelo menos ter a sequência do movimento de alta por aqui. Small caps, pessoal, na última semana fechou aí um leve alta, assim, praticamente estável, né? 0,07 de alta, mas segue aqui ainda dentro de um processo de correção. O índice de small caps não gerou um sinal de alta ainda, diferente do Bovespa, que já gerou sinal de alta, já superou a máxima histórica. O small caps está bem longe disso, né? De superar a sua máxima histórica, lá nos 3.231 pontos, tá? Ah, Kaique, mas é que o Ibov tem Petro, Vale, exatamente. Por isso que eu estou trazendo aqui o índice de small caps para vocês, tá? Ele dá um panorama um pouquinho menos enviesado, vamos dizer assim, sobre como é que está e a maior parte realmente dos ativos dentro da nossa bolsa, tá? Então, gráfico semanal, perdão, ainda estamos dentro desse movimento de baixa, depois de uma recuperação interessante por aqui, tá? Se a gente pegar aqui a retração de FIBO, segurou na região de 50% nessa última semana, tá? Deixou aqui o formato de um martelinho, tá? E para ele ser confirmado, a gente precisa agora da aspiração de máxima e a confirmação de um fechamento acima,
tá? Então vamos ver se isso vai acontecer. Não nem falar que é um martelinho direito, né? Porque não tem muito corpo por aqui. Seria mais um doji realmente aí, tá? A gente chama de doji libélula, quando tem o corpo, entre aspas, né, lá em cima e uma baita sombra aqui abaixo, tá? Então, doji libélula aí que a gente chama. Para ativar aí, basicamente, superação da máxima desse carinha e a confirmação do fechamento. Seria bom se já viesse para cima da média móvel, nos 2.200 pontos aqui também. Gráfico diário, gerou sinal de alta, semelhante ao Ibovespa, naquela região de retração de FIBO da última pernada de alta. Então, interessante, segurou nesse nível de preço aqui, tá? O Small Caps. Só que precisa voltar, pessoal, para cima dos 2.200 que a gente acabou de comentar. Tá? Precisa anular esse último topo descendente que foi apresentado aqui, para anular essa tendência de baixa de curto prazo e retomar um viés positivo de médio a longo prazo também, tá? Então a gente está aguardando isso daí, tá? Por enquanto, segue dentro de uma tendência de baixa, um canalzinho de baixa, inclusive, ó, bem definido por aqui, né? Tá? Então a gente precisa aguardar sair desse canal e principalmente, tá? Eu não olho muito para canal, mas principalmente reverter essa sinalização baixista, esse último topo descendente que foi apresentado por aqui. Tá? Geramos esse sinal. Tem resistência na média de 13 períodos, nos 2.169, na média de 200 períodos, nos 2.177 pontos, e depois o topo mais a média do semanal, nos 2.200 pontos. Então tem bastante dificuldade pela frente aqui, o índice de small caps, mas vamos torcer para que ele consiga dar sequência aí, tá? O que enfraquece muito aí a expectativa de sequência? Já perder mínima, anular esse sinal de fundo, perder a retração de 50% aqui, isso aí já enfraquece bastante. E aí a gente vai ter outro suporte nos 2.076 pontos, que seria o último nível de retração dessa pernada toda de alta aqui, tá bom? Falando aí agora, pessoal, do dólar, na última semana, deixa eu colocar o ajuste aqui. Na última semana, pessoal, o dólar apresentou aí uma leve alta de 0,22%. E olha só onde ele está batendo. Lá na média móvel do gráfico mensal, na região dos R$ 5, que é uma região importantíssima de resistência aí para ele, tá? Pode ameaçar um novo topinho por aqui. Eu venho comentando, né, nas análises de fechamento, venho comentando aí no Morning Call da DV Invest que enquanto o dólar não voltar para cima da região dos R$ 5, não confirmar um fechamento aí acima, o meu viés é mais negativo, de poder ter algo mais para baixo ainda aqui nesse carinha, tá? A partir do momento que apresentar esse candle de força, voltando para cima dos R$ 5, eu simplesmente esqueço essa minha expectativa, essa minha leitura de ter algo mais para baixo, tá? Eu apago ela. Ah, eu não sou enviesado, não, esse candle aqui é falso, não sei o quê, não. A partir do momento que eu tiver essa barra realmente de forma representativa, eu passo a olhar com bons olhos a possível continuidade deste movimento, mas eu não tenho ela ainda sendo apresentada. Então, para mim, o viés ainda é mais negativo, a expectativa ainda é de poder ter algo mais para baixo, sim, no curto, médio e longo prazo. O que fica com essa dificuldade toda aí, Kaique? Olha só, mensal entre as médias, tá? Há um bom tempo já. Então, tende a gerar bastante volatilidade. É comprador de longo prazo contra comprador, vendedor de curto prazo aqui, tá? E aí gera muito atrito mesmo entre esses dois investidores, tá? Mas, mais uma vez, enquanto não voltar para cima dos R$ 5, meu viés é mais negativo aqui para o dólar, tá bom? Então fiquem atentos aí de ainda poder ter algo mais para baixo. A partir do momento que voltou, fechou acima dos 5, aí mira o canhão para possíveis compras, principalmente no intraday, tá bom? Falando aqui do DI, na última semana fechou em alta de 0,92%, DI que ainda segue na expectativa mais baixista, tá? Depois de ter confirmado aquele pivô de baixa, inclusive. Está aqui numa tentativa de recuperação, já são 7 semanas aqui dentro desse sinal de fundo. Essa queda toda aqui foi apresentada em 9 para 10 semanas, tá? Então, assim, tá fraquíssima aqui a tentativa de recuperação ainda do DI. Pode ter alguma coisa mais para cima? Até pode, né? Fechou acima aí da média também, mas está bem fraca. Qual que seria a expectativa maior? A gente ter algo nesse sentido aqui, tá? Nas próximas semanas, para poder dar sequência no movimento de baixa. Aí vai ter suporte na média de 200, nos novos 330, 390, e depois ali os níveis da projeção do pivô de baixa aqui, tá? Os 9.200, 9.087 e 8.932, tá bom? Esses seriam os alvos aí, inclusive, dessa possível venda aqui no DI. Gráfico diário tá lá, batendo na média do semanal, pode tentar ameaçar algo aí, se deixar principalmente aqui uma estrela cadente, fica bem interessante a possibilidade de venda aí no DI,
tá? Falando aqui, antes de começar com Petro e Vale, vamos comentar aqui sobre o gráfico do S&P 500, petróleo e minério. S&P 500 na última semana, pessoal, apresentou aqui uma leve queda de 0,42%, tá? Mas superou a máxima histórica mais uma vez, tá bom? Então segue ainda dentro do movimento de alta aqui, o S&P 500, dentro da sua tendência de alta de médio, curto, médio e longo prazo, tá? Sem apresentar aí sinais até o momento, chegou a esboçar uma correção no curto prazo por aqui, segurou na média móvel aí de 13 períodos no curto prazo, tá? E basicamente já veio para fechar esse gap, tá bom? Fechou com queda de 0,5 praticamente ali na sexta-feira, mas não perdeu mínima aqui, tá? Ficou muito próximo, mas não perdeu mínima. Então, expectativa ainda de possível continuidade deste movimento. Só vai anular a tendência de alta, pessoal, no curto prazo, se voltar para baixo desse último fundo, nos 4.920 pontos. Aí a gente vai ter suporte nos 4.845 e depois a região dos 4.793, tá? Então, enquanto não perder a média, não perder esse fundo aqui, segue numa tendência de alta, ainda com a possibilidade de continuidade deste movimento. Pode ficar travado aqui alguns dias para depois dar continuidade? Sim, tá? E não vai perder a tendência de alta caso fique dessa forma aqui, tá bom? Só se voltar para baixo dos 4.920, que é essa região de fundo ascendente aqui que foi apresentada. Falando agora do petróleo, pessoal, petróleo na última semana apresentou aqui uma leve alta, tá? De 1,31%, segue ainda na tentativa de recuperação, ainda dentro desse grande candle de baixa, que tem a sua máxima nos $84, tá? Quase 81, quase 85, quase 85 não é? Quase 84,01, tá? Ainda está fraco, pessoal. Ainda está fraco essa tentativa de recuperação aqui do dólar. Precisa matar esse candle de baixa aí, precisa voltar para cima da média móvel aqui de 62 períodos para esboçar alguma reação aí na ponta compradora. Não só a máxima aí desse grande candle de baixa, mas tem uma região de fundo aqui e outra região de fundo aqui também. E teve vários testes nesse nível de preço aí no petróleo, né? Então, os $84 é uma região importantíssima de preço aqui, tá? Importantíssima. Se conseguir voltar para cima desse nível de preço, aí fica bacana, tá? Aí vai ter resistência ali na região dos 90, depois um pouquinho mais acima ali nos 94, tá bom? Então vamos ficar de olho se a semana consegue ou não voltar aí para cima, tá? Mas essa maneira como vem sendo apresentada aí não me agrada. Olha só, já são basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles para subir, dentro de 1, 2, 3, 4, 5 candles para cair, tá? Então, realmente aí a força vendedora ainda é mais forte aqui no petróleo, tá? Então, tome cuidado aí, para quem está comprado ou comprando ativos aí, olhando para o gráfico do petróleo, se está subindo, se está caindo, tome cuidado, né? Ah, está subindo no dia, está caindo no dia. Você tem que ver a tendência, você tem que ver o cenário, o contexto, o que está acontecendo. Às vezes essa alta ou essa queda não está significando nada dentro da tendência, dentro do cenário, né, do prazo que você está operando. Então, é muito importante você ter essa leitura, tá? Ou, por exemplo, teve essa queda aqui, está dentro ainda do movimento de alta, tá? Então, assim, não representou nada ainda. Inclusive, quase aí revertendo já esse candle de baixa. Então, fiquem atentos, não façam a leitura apenas do que está acontecendo no dia. Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? O que está acontecendo no dia pode não estar representando nada com relação à tendência, seja de curto, médio ou longo prazo do papel, tá? Então, é importantíssimo isso. Falando agora do minério de ferro, semanal primeiro. Na última semana ali apresentou uma alta de 3,67%, uma boa alta, tá? Já está abrindo aqui a negociação para o dia 19 ali, segunda-feira, com queda de 0,51. Vamos lá. Essa queda aqui deu uma freada na sinalização, nessa alta, perdão, deu uma freada na sinalização negativa que tinha sido apresentada, ou seja, segurou nesse suporte de topo anterior aqui. Só que ainda está trabalhando abaixo da média de 13 e dentro da média de 62. Então pode gerar aí mais volatilidade sim ainda essa semana. Gráfico diário. Vou ajustar esse gráfico. Olha só, olha a fraqueza por aqui também. Já são basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vou considerar esse cara, tá? 8 no movimento de alta contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 no movimento de queda, tá?
Então já tem mais candles aqui tentando subir do que teve aqui no movimento de baixa. Então realmente aí fraqueza ainda na ponta compradora por aqui também, tá bom? Tem resistência nos US$ 133, depois a região um pouquinho mais acima dos 137, e aí por fim a região dos 142, tá bom? Suporte mais relevante vai ficar sendo realmente aí a região dos 125, US$ 124, tá? Se gerar sinal de topo aqui, reforça a expectativa de voltar a testar mais uma vez, inclusive, esse suporte mencionado. Agora, voltando lá para o gráfico, vamos falar de Petrobras, que na última semana, meus amigos, na última semana apresentou aí alta de 3,37%, tudo bem que foi aí metade do pregão de quarta, quinta e sexta, mas apresentou alta, teve superação de máxima histórica mais uma vez, segue dentro do movimento de alta por aqui, tá? Teve uma pequena violinada aqui, para quem reposicionou o stop aí pelas mínimas ascendentes do semanal, tá? Teve uma perda de mínima aí de 8 centavos, então, basicamente aí, para quem deixou o stop ali na ordem pendurada, né? Provavelmente foi estopado, tá? Gráfico diário. A gente teve aqui uma pequena, muito pequena correção sendo apresentada, 3 candles aí basicamente, já gerando sinalização de alta na sequência, já rompendo máxima histórica, já batendo aí para 1,5 com relação ao stop mais curto, então realmente aí Petrobras muito forte. Tecnicamente tende a não ir muito longe isso daqui, tá? Por conta da correção mais curta que foi realizada. Então pode ainda dar sequência, mais 2 candles, por exemplo? Pode, tá? Mas é possível, tá, que a gente ainda tem uma correção aqui no meio do caminho. Aí ali poderia me chamar a atenção mais uma vez. Lembrando, pessoal, não está encaixando a entrada para mim mesmo. Infelizmente, não estou conseguindo pegar. Gostaria muito de estar participando aí dessa alta, muito mesmo. Mas não estou conseguindo pegar, tá? Não está encaixando com o meu estilo de entrada nas operações. E aí vai acontecer, vai ter ativo que eu não vou conseguir entrar, vai ter ativo que eu não vou entrar, e ainda bem que eu não entrei, tá? Não é o caso aqui de Petro, né? Mas vai acontecer, tá? E se você tem o seu estilo, provavelmente pode acontecer com você também, alguns outros ativos, que de repente está dando a entrada para mim, mas aí para você não está dando, né, a entrada. Então, isso pode acontecer, isso varia aí conforme o operacional de cada um, tá bom? Para mim, infelizmente, queria muito estar dentro da Petro, mas não estou, tá? Não consegui ainda entrar no papel, tá? Se tiver algo nesse sentido aqui, quem sabe eu consiga entrar aí, espero que não seja tarde demais, tá? Por que que eu digo isso? Porque o papel está bem esticado no mensal, tá? Então tome cuidado, sempre colocando menos capital aí na operação, principalmente essas de curto prazo, com correção mais curta, tá? Não tem nada pela frente, então não tem nenhum nível de resistência relevante. E aí, o suporte vai ser a região dos R$ 41 na média, mais esse nível de fundo aí. Se voltar para baixo dos R$ 40,86, anula a tendência de alta aqui no curto prazo, tá bom? Vale, na última semana, apresentando alta de 2,67, gerando um sinal de fundo, tá bom? Se a gente pegar, se desconsiderar essa tentativa de fundo aqui, esse seria um fundo ascendente, tá bom? Se a gente pegar tudo isso como um único movimento de alta. Caso contrário, a gente não tem um fundo ascendente, a gente tem apenas um fundo em cima da região de suporte, mais a média móvel de 200 períodos, R$ 66,75, tá bom? É uma região importante de suporte, se a gente olhar para o gráfico diário, inclusive, bateu lá e segurou, olha só que interessante, né? E foi um candle representativo, voltando para a anulação da sinalização de topo descendente que havia sido apresentada também, tá? Então, a expectativa de poder ter algo mais para cima, até a região do 69, 64, que é a média ali do gráfico semanal. Para quem estava vendido, acionou a saída da operação, tá? Acionou o stop aí da operação de venda. Não vejo compra somente nessa reversão de topo, tá? Por quê? Por conta do tamanho do stop aí, não me chama tanta atenção assim, tá? Isso falando de swing trade. Já no position, gerou a entrada sim, né? Foi essa superação de máximo com o stop aqui embaixo. Tem bastante desafio? Tem os desafios. Mas, tecnicamente, gerou a entrada de position na Vale, tá bom? No curto prazo, eu não faria por conta do tamanho do stop. Praticamente você está comprando o mesmo stop do gráfico semanal para tentar ganhar pouco no swing trade. Aí, para mim, não faz sentido, tá? Relação risco-retorno não encaixa, tá bom? Vai ter resistência mais uma vez na média do semanal, depois essa regiãozinha de topo no 69,90 e aí depois lá em cima, pessoal, na região de 72,40, tá bom? Falando agora dos índices setoriais, começando aí pelo IFNC, na última semana apresentou aqui uma queda de 0,7, a sinalização de fundo que tinha sido apresentada
praticamente aí foi revertida na mesma semana. Essa semana também perdeu a mínima da semana anterior, ainda se segurando aqui em cima da região da média móvel de 3 períodos. Pode gerar novo sinal de alta aqui? Pode, tá? Só que já meio que sujou o movimento aí. Eu não gosto quando isso acontece, tá? Não gosto mesmo. Infelizmente, porque estava tão bonitinho, né? Tão bonitinho o índice setor financeiro. Isso não significa que não vai subir, tá, pessoal? Ainda tenho a expectativa com alguns ativos desse setor, tá? Mas, poxa, ficou estranho aqui agora esse gráfico, tá? Esse gráfico semanal aí do papel, do financeiro. Tá aqui ainda namorando a média móvel, tá? Do gráfico semanal, aqui no gráfico diário. Se vier aí um candlezinho bonitinho de força, voltando para cima da média, superando máximas anteriores, confirmando o fechamento lá em cima, fica show de bola. Então vale a pena ainda ficar de olho aí no índice setor financeiro. Ainda ações seguintes, tá bom? Então fiquem atentos aí com o setor financeiro. IEX na última semana aí apresentando uma leve queda de 0,13, ainda dentro da sinalização de fundo por aqui, não perdeu a mínima do fundo que foi apresentado. Então também ainda tem uma expectativa de poder ter algo mais para cima. Já são basicamente 1, 2, 3, 4, 5 para 6 semanas aqui. É uma correção já interessante, tá? Não bateu no tempo com o movimento anterior, mas já é uma correção interessante. Pode sim trazer algo mais para cima aí também durante essa semana. Olha só, a dificuldade para cair, né? Vem tendo de força relevante aí na ponta vendedora, e aí os compradores nas sessões seguintes já devolvem praticamente aí o candle anterior inteiro. O único que não devolveu ainda foi esse carinha aqui, que foi apresentado aí nas últimas sessões, tá? Mas segurou mais uma vez no suporte da média semanal, nos 90.400 pontos, tá? Então, fiquem atentos também, pode ter algo mais para cima aqui no setor de energia ainda no decorrer dessa semana, tá? Enquanto não perder o suporte dos 89.900, 90 mil pontos, o foco ainda é na compra, tá, pessoal? Tanto de X quanto do setor financeiro. Falando do IMAT, setor de materiais, tá? Ameaçou uma sinalização de fundo por aqui na última semana, com alta de 2,37%, não confirmou um fechamento acima, tá? Mas teve essa sinalização de fundo sendo apresentada. Lembrando, tem aquela indefinição toda lá que a gente vinha comentando, tá? Já saiu para fora dela, já ficou fora dela, voltou aí para meio que testar e vamos ver se agora acelera esse movimento aqui de alta. A Vale pode ser uma grande influenciadora dentro desse índice, por conta do peso dela realmente, tá? Gráfico diário, olha só como foi apresentada a sinalização de alta. Teve um fundo um pouquinho mais tímido, e aí na sequência uma baita barra de compra aqui, já anulando o topo anterior aqui também. Então ficou bacana, ficou show de bola, tá? Então se tiver um dojizinho aí, ou uma correçãozinha mais curta aí no decorrer da semana, no início da semana que vem, fiquem atentos aí aos ativos desse setor, tá? Podem performar bem e continuar aqui um movimento de reversão. Então, eu ficaria bem atento aí também com relação a esses ativos, tá bom? Imob, na última semana, apresentou aqui uma queda de 1,6%. Imob ainda segue dentro de um processo de correção. Tem a média do mensal aqui nos 860 pontos. Pode ainda ter algo mais para baixo. Não necessariamente fechar lá embaixo, pode até fechar em alta aqui, mas tem um certo espaço aí para ter algo mais para baixo, realmente, tá? Quando a gente olha para o gráfico diário, inclusive, já perdeu a média móvel de 200 períodos, gerou um candlezinho de alta na última sexta-feira, mas não mudou nada, até correção vem sendo apresentada, um pouquinho mais fraca, né? Tem o mensal demonstrando isso também, mas não seria aí o índice que eu daria muita preferência, tá? Tem alguns ativos interessantes, mas não seria o índice que eu mais olharia, tá? Então eu olharia muito mais para IFNC, IEX, depois EMAT, a Imob, e aí vamos dar uma olhadinha no ICOM agora? Olha só, e consegue ainda dentro do processo de correção,
fechando aí com queda de 1% na última semana, fechando abaixo da retração de 50%, aumentando a probabilidade de vir no último nível de retração agora, nos 2.736 pontos. Gráfico diário, quando gera sinal de alta, não consegue dar sequência, não consegue vir testar a média móvel de periodicidade acima, então expectativa realmente é de ter algo mais para baixo aqui no ICOM, tá? Então, a tendência de baixa permanece no curto, médio e longo prazo, tá? Então, eu daria preferência para IFNC, seguido de X, seguido de MAT, seguido de MOB e, por fim, ICOM para essa semana, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Lembrando, é uma leitura, né, dos possíveis cenários aí que podem acontecer no decorrer da próxima semana. Não é nenhuma recomendação de compra em tal ponto, venda em tal ponto, não é. Tá? É para dar um panorama aí. E aí, com relação aos índices, vocês, né, mergulharem dentro desses índices e procurarem pelos ativos que podem estar gerando oportunidade. Então, lembrando, por isso que eu ranqueei, foi um pedido, inclusive, aí de vocês nos comentários, né? Qual índice, qual setor se daria preferência na semana? Então, para essa, bancos, energia, depois materiais, depois construção e depois consumo, tá bom? Ficaria nessa ordem de prioridade aí. Beleza? Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente volta aí depois com mais um vídeo de oportunidades da semana. Tamo junto.